Bem-vindo mais uma vez ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e hoje vamos estudar 10 profecias messiânicas do Antigo Testamento. Profecias escritas séculos antes de o Senhor Jesus ter vindo à Terra como ser humano. Jesus Cristo é Deus e sempre existiu, mas assumiu a forma humana e morreu na cruz para pagar o preço dos pecados. Pecados cometidos por nós. Nós pecamos, mas Cristo, sendo santo, sendo justo, morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue puro e inocente para nos redimir de toda a culpa. Existem muitas profecias bíblicas, profecias do Antigo Testamento relacionadas à vida terrena do Senhor Jesus, ao seu ministério, à sua morte, à sua ressurreição também. Neste estudo, elencamos 10 profecias. A Bíblia não mente, a palavra do Senhor não contém falhas. Todas as profecias bíblicas se cumprem com exatidão. Na Bíblia não existem contradições. A primeira profecia, Jesus Cristo nasceria em Belém. Confira o que está escrito no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Então, de Belém viria o Salvador, o Senhor em Israel, Belém em Judá, e isso aconteceu conforme você sabe e está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Outra profecia, que Jesus nasceria de uma virgem. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Isso cumpriu, a Virgem Maria deu à luz o menino Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Continua no versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então José deveria receber a Maria como sua esposa, e deveria entender que nela estava sendo um filho gerado, não por obra humana, mas sim pelo poder de Deus, pelo próprio Espírito Santo. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse. E o versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Terceira profecia cumprida com total exatidão, que Jesus entraria em Jerusalém em um jumentinho. A entrada triunfal do Senhor Jesus aconteceu. Profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E aconteceu mesmo. Mateus, capítulo 21, versículos 6 e 7. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Jesus entrou em Jerusalém, a chamada entrada triunfal do Senhor Jesus, sobre um jumentinho. Outra profecia cumprida, como todas as profecias bíblicas se cumprem, você pode confiar plenamente na palavra de Deus. Profecia que o Senhor Jesus seria traído e vendido por 30 moedas de prata. Confira Zacarias capítulo 11, versículo 12. E eu disse-lhes,
Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Jesus foi avaliado por 30 moedas de prata. Esse foi o acordo que Judas recebeu por trair Jesus e entregá-lo aos seus opositores. Profecia cumprida, conforme Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Continua no versículo 15. E disse, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, conforme a profecia havia dito, que foi pesado, avaliado em 30 moedas de prata. Esse foi o valor combinado com Judas e os adversários do Senhor Jesus. Mais uma profecia cumprida. Profecia número 5, que Jesus seria colocado entre os malfeitores. Isaías capítulo 53, versículo 12, a parte A primeiro. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Então Jesus foi colocado entre os transgressores, os malfeitores. E como nós sabemos, o Senhor Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões. Veja o que está escrito em João, capítulo 19, versículos 17 e 18. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio, conforme a profecia havia já anunciado. Sexta profecia, que Jesus intercederia pelos transgressores, por aqueles que o odiavam. E isso aconteceu. A profecia está em Isaías, capítulo 53, versículo 12, parte B. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós tínhamos lido a parte A, que era outra profecia, a parte B deste versículo. Veja que no mesmo versículo, duas profecias diferentes. Agora a parte B, falando que o Senhor Jesus intercederia pelos seus transgressores, e isso realmente aconteceu. Ele levou sobre si os seus pecados e pelos transgressores intercedeu. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele disse o seguinte, dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Intercedeu pelos seus transgressores. Mais uma profecia cumprida. Profecia número 7, que as pessoas repartiriam as vestes de Cristo e lançariam sortes sobre elas. Profecia escrita no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Confira agora o que está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 34, parte B. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Profecia número 8. Teria as mãos e os pés trespassados. Salmo 22, versículo 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. O Senhor Jesus foi crucificado, foram colocados pregos em suas mãos, em seus pés, e o seu lado foi traspassado por uma lança também. Veja o que está escrito em João, capítulo 20, versículo 25, parte A. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, aqui Tomé, aquele que precisava ver para crer. E depois que o Senhor Jesus havia ressuscitado, Tomé tinha dúvidas se aquele homem, se aquele que estava falando com ele, com os outros discípulos, era mesmo o Senhor Jesus. Tomé queria ver os sinais dos pregos em suas mãos, no seu lado, e queria colocar, apalpar, para conferir se Jesus era realmente aquele homem, aquele que estava falando com ele, se estava falando a verdade. Agora o versículo 25, ainda a parte B.
e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então Tomé, ele precisava ver para crer, e estava vendo as chagas, as feridas. A profecia bíblica era que o Senhor Jesus seria perfurado, teria suas mãos, seus pés perfurados, o seu lado, e isso realmente aconteceu conforme é sabido de todos. A profecia número 9, o Senhor Jesus seria sepultado com os ricos. Sendo pobre financeiramente, seria sepultado com os ricos. E aconteceu isso realmente. Isaías 53, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E veja o que aconteceu. Mateus 27, versículo 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Então o Senhor Jesus, após ter morrido, veio este homem muito rico, José de Arimateia, que era um seguidor de Cristo também, e veja o que aconteceu no versículo 60 agora. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. O Senhor Jesus foi sepultado em um túmulo de um homem muito rico, entre os ricos, conforme a profecia havia também anunciado muitos séculos antes. A última profecia deste estudo, que os seus discípulos o abandonariam. Veja só, profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam, elas vão embora. E aconteceu realmente. Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. As ovelhas foram embora quando o pastor foi ferido. Outra profecia cumprida com exatidão. A palavra de Deus é inerrante. Você pode acreditar em tudo que a Bíblia diz. Sirva ao Senhor. Você quer servir a Deus? Obedeça a palavra, examine as Escrituras e coloque a palavra do Senhor em prática em sua vida. E você será cada vez mais abençoado. Que haja luz em sua vida, que você cresça a cada dia, que a tua vida seja uma bênção, hoje e sempre, em nome de Jesus.